Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui hoje nesse culto de oração junto com os irmãos. Gostaríamos muito de ver a carinha de cada um de vocês. Vamos lembrar dos seus retratinhos na nossa memória. É muito bom estarmos com os irmãos. É muito bom. Dá um ok para a gente saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tem algum problema. Dá um aviso para nós aqui, é a nossa primeira live, a gente tá. A gente tá muito Eu assim, nunca fiz isso na minha temeroso. vida. É uma experiência Então dá um mesmo. toque para nós, um ok, Isso. sei lá, qualquer um aviso de fumaça, qualquer coisa. Então, irmãos, é muito, com muita alegria que a gente está aqui hoje reunido com vocês. Pedimos licença para entrar na sua casa, no seu lar, e passarmos esses momentos juntos. Estarmos juntos um pouquinho, falando do nosso Senhor. E é com muito temor no coração e muito amor também que nós estamos hoje aqui, na presença de vocês e principalmente na presença dele. Enquanto os irmãos vão se conectando, enquanto os irmãos vão se ligando, eu vou aproveitar para convidar os irmãos para o culto de domingo, às 5 da tarde, nesse canal, e também os cultos que já começaram lá na Igreja Batista de São Mateus, às 9h30 da manhã. Já estão havendo alguns cultos com poucas pessoas, mas com toda as normas de segurança, e também para os cultos de oração, toda quarta-feira, às 8h30 da noite. E em breve nós acreditamos que os irmãos vão receber um post do pastor já com o culto presencial planejado para outubro. E aí o pastor vai colocar um post divulgando o novo endereço da igreja. Vai ser no mesmo dia, no mesmo horário. Mas vai ser muito bom reencontrar vocês todos. Para começar, nós queremos orar, queremos pedir a Deus que nos abençoe a todos. Vamos orar, irmãos? Querido e amado Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos, Senhor, humildemente que nos use como instrumento, Senhor, para mandar a Sua mensagem a todos aqueles que precisam, Senhor. Cubra de bênção, Senhor, que nós estejamos debaixo das Suas asas, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, derramando a Sua graça que é infinita, o Seu amor que é infinito, a cura dos nossos males, Senhor, a paz que desejamos em nossos corações. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos e nós engrandecemos o seu nome, Senhor, porque tudo é de ti que vem, tudo provém de ti, tudo é para ti, Senhor, e toda honra, todo poder e toda glória nós reverenciamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou contar uma coisinha que aconteceu com a gente nessas últimas semanas. Nós tivemos um problema aqui em casa com a questão da água. Nós tivemos um problema com o hidrômetro da água e foi uma confusão, enche caixa d'água e esvazia a caixa d'água e chega água da rua, e tem vazamento, isso e aquilo. E é engraçado, né? As coisas não acontecem mesmo por acaso. Eu estava cumprimentando um amigo meu que fez faculdade comigo e ele também é pastor. E ele estava me falando justamente, ele estava me mostrando um sentido figurado com relação à água. E ele fez o seguinte comentário: sabe, Cássia, a gente é como uma caixa d'água. A gente se abastece da água viva, através da palavra, das orações, da busca de Deus. Mas se a gente deixar o registro fechado, nada acontece. A gente precisa abrir o registro geral
para que a água chegue na torneira, porque só a água chegando na torneira a gente pode usar essa água. Nós, os da nossa casa, os da nossa família e todos que nos visitam. E eu pensei muito para compartilhar essa figuração com vocês e pedir nesse início desse culto que os nossos corações, como caixas d'água, sejam abastecidos pela água viva que emana do trono do Altíssimo. Lembra naquela passagem bíblica que Jesus fala para a samaritana: eu sou a água viva, e se beberes da minha água não terás mais sede. Que tal se a gente procurar se abastecer na água do Altíssimo e abrir os nossos registros e deixar que das nossas torneiras essa água alcance todos aqueles que precisem? Então, isso eu falo para mim, para vocês, para todos que estão nos assistindo. Vamos dar sentido ao nosso culto de oração como essa água que vem, que desce dos céus e que pode permear e que pode ser compartilhada com todos. Tá bom, irmãos? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês devem estar percebendo que eu estou um pouco nervosa também, é uma experiência. É uma experiência falar, para essa telinha aqui pequena, é uma experiência falar sem ver a carinha de quem tá nos assistindo, né? Então, a gente orou muito, pediu muito para Deus ajudar a gente a fazer isso. Uma noite fui eu que fiquei em claro, outra noite foi o Lucas, sempre naquele contato, naquela relação com Deus, conversando com Ele, pedindo para Ele nos ajudar, né? E às vezes, irmãos, eu não sei com vocês, mas às vezes isso acontece comigo. Às vezes eu quero falar com Deus, mas me faltam as palavras. Eu sei que na Bíblia, inclusive, diz que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo da gente pedir para Ele. Eu sei que na Bíblia diz isso, mas Deus, o nosso Deus, quer um relacionamento conosco. Ele quer esta troca conosco. E quando me faltam algumas palavras, eu faço assim, eu recorro aos Salmos, porque lá eu encontro muitas formas de oração. Nos Salmos eu encontro formas de louvar a Deus, eu encontro formas de pedir socorro, eu encontro formas de pedir força. Então, eu às vezes, quando me faltam palavras, eu recorro aos Salmos. E hoje, aqui eu também vou recorrer a um Salmo de Davi. Mas eu ainda quero fazer uma outra consideração. Lendo o Salmo, eu comecei a pensar em Davi. E eu até anotei aqui algumas coisas. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como diz as Escrituras, ele foi instrumento usado por Deus de muitas maneiras. E muitas maneiras, inclusive antagônicas. Vejam bem, quando Samuel foi para ungir o novo rei de Israel, os irmãos de Davi, Davi estava seguindo as tarefas da casa e estava pastoreando humildemente as suas ovelhinhas. Então, de um ser tão humilde, acabou sendo um rei tão importante. Mesmo sendo rei, ele se submetia, né, aos desígnios de Deus. Ele sempre se relacionava com Deus através de oração, através daquilo que ele escrevia, das músicas que ele cantava. Imaginem, irmãos, Davi também foi um guerreiro. A mão que empunhava a espada para lutar por Israel e para defender o seu povo, esta mesma mão também tocava a harpa para acalmar Saul, né? Tocava a harpa para louvar a Deus, tocava instrumentos em festa, na presença da arca chegando na cidade, né? Então uma mão que guerreava também tocava, né?
que mais que eu anotei aqui? Ele era um homem de muita coragem, mas também era um homem de temor, porque ele era corajoso para enfrentar os problemas, mas ele tinha extremo temor com as coisas sagradas. Temor de respeito, temor de dar honra. Então, a gente pode aprender muito como Deus usa as pessoas, como Davi proporcionou ser utilizado como instrumento de várias formas na vida dele. E a minha oração para hoje, irmãos, é que depois que nós nos abastecermos com esta água cada dia, nós também sejamos usados como instrumentos de Deus, da maneira que Ele achar melhor. Ora guerreando, ora cantando, ora louvando, ora orando, mas que nesse relacionamento com Deus, Deus nos use. E Deus nos use da maneira que Ele achar melhor, do jeito que Ele achar. Minha oração, meu desejo nesse sentido hoje é também esse. E eu falo isso primeiramente por mim, tá, irmãos? Bom, vamos ler o salmo que eu escolhi para hoje, que é o Salmo 121. Os irmãos que estão acompanhando com a Bíblia aberta, podem abrir no Salmo 121. E aqueles que porventura não tiverem a sua Bíblia aberta, eu vou ler aqui para vocês. Neste salmo diz assim: levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. O Senhor é o teu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saúde e a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Lendo esse salmo, irmãos, bem devagarzinho, ele começa assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Levanto os olhos para os montes, levantar os olhos na busca do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, né? Aqui diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como Deus é incrivelmente poderoso, é magnífico. Deus é aquele que é o Deus eu sou. Ele existe. Ele é real, Ele foi aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que nos acompanha o tempo todo, porque Ele permeia na eternidade. Ele era na criação do mundo, Ele era até enviar Jesus para nos salvar, o Verbo que se fez carne. Ele é o Verbo ser. E Ele também é o Verbo estar. Porque Ele estava lá, Ele está aqui e Ele está contigo, meu irmão, na tua casa, Ele está contigo no teu coração, Ele está contigo atravessando o problema que você está atravessando nesse momento. Nós temos que ter fé nisso. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que a gente pode encontrar lá em Mateus 26, a oração diz assim: Pai nosso que estais no céu. Então, quando a gente eleva os nossos olhos ao céu, a gente encontra o Senhor. A gente encontra aquele que nos protege. A gente encontra aquele que nos ouve. Também na oração do Pai Nosso fala: bendito é o teu nome. Ora, como não bendizer o nome do nosso maravilhoso Deus? Como não dar glórias a Ele? Como não emanar louvores a Deus, se tudo que somos, somos por Ele?
Continuando, aqui diz assim: o Senhor, Ele não permitirá que você tropece. Mostra o cuidado de Deus conosco. O seu protetor se manterá em alerta. Deus se mantém alerta todos os momentos conosco. E a gente? Será que a gente se mantém alerta nesse mundo que nós vivemos para agradar ao Senhor? Será que a gente se mantém alerta, observando o mundo que nós vivemos e pensando se nós devemos tomar esta ou aquela atitude de acordo com a vontade de Deus? Mas o Senhor se mantém alerta todo o tempo. O Senhor é o seu protetor como uma sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá. Como é bom um dia de sol, irmãos. Mas se o sol for muito forte, ele acaba nos ferindo. Então, Deus é tão cuidadoso com a gente, que apesar de ter nos dado o sol para alegrar o nosso dia, para nos dar luz para ver todas as coisas, Ele também nos protege de algum dano. Ele também nos protege do excesso. O excesso, irmãos, não é bom. Nós temos que trilhar a nossa vida com bom senso. Os excessos, em geral, nos levam a arrependimentos de coisas que a gente faz quando a gente comete algum excesso. Nós erramos pela falta e pelo excesso, muitas vezes. Então, irmãos, vamos tentar andar com bom senso. O Senhor o protegerá de todo o mal. Que maravilha! Que maravilha a gente poder ser protegida do mal. Que Deus nos abençoe. E aqui ainda diz assim: protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aí eu fiquei pensando, a sua saída e a sua chegada. Meus amigos, saída e chegada são estações de um caminho. Quando você trilha um caminho, você tem a saída e você tem a chegada. E na Bíblia, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, nós temos que caminhar o caminho de Jesus. Caminhar por Ele. Jesus é o caminho. É o caminho da verdade. Num mundo cheio de corrupção e mentira que nós vivemos, nós temos que buscar o caminho da verdade. E aqui diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Sabe por quê? Porque Ele próprio é o caminho. Ele próprio é o caminho que nos leva aos céus. Então, irmãos, era isso que eu queria considerar hoje com vocês, nesse breve momento de oração. Enaltecer o nome de Deus, que Deus renove a nossa fé, que nós possamos nos curvar com respeito diante de Deus, mas que também nós possamos olhar para cima nos tempos de aflição, porque sabemos que lá Ele estará. Aliás, Ele está conosco todo o tempo, porque Ele é conosco. Ele é o Deus eu sou, e Ele é o Deus eterno, e Ele é o Deus que cuida de nós. E assim nós renovamos a nossa fé, nos enchemos do Espírito Santo e abrimos o nosso registro para que o seu Espírito, para que a água da fonte da vida brote em várias torneiras e que todos possam usá-la com segurança para se refrescar, para se abastecer, para matar a sua sede. Como é bom a gente poder usar a água da vida. Então agora, irmãos, eu vou deixar a palavra com o Lucas, que vai dar também uma participação, um recadinho com vocês.
e vou ficar aqui dando uma olhadinha nos pedidos de oração que vocês têm e depois nós vamos orar por todos. Tá bom, irmãos? Até já já. Bom, gente, caros irmãos, é uma honra muito grande eu estar aqui. É a minha primeira live. Então eu peço desculpa se alguma coisa não sai direito. A lâmpada cismou de piscar justo agora. Estava boa, de repente ela quer queimar. Mas ela não vai atrapalhar a gente. Nada vai nos atrapalhar nesse momento. Não vai porque ele está aqui. Ele está junto com a gente. E a honra que eu tenho é por ele. Porque nós fazemos tudo de acordo com a vontade do Senhor. Então, gente, o que eu queria dizer assim, sabe? Eu dei aula por 25 anos da minha vida. Eu fiz de tudo na minha vida, né? Tive loja, tal, mas eu acabei dando aula. Então eu gostava muito de fazer pergunta. Eu perguntava uma coisa para um aluno, perguntava outra, né? E agora eu vou fazer essa pergunta, inclusive para mim, para vocês e para mim também. Vamos supor que Jesus Cristo aparecesse agora na nossa frente. Você falasse Jesus, ou seja, a gente teria a convicção e a certeza de quem é realmente Jesus na nossa frente. E ele falasse, venha comigo. Você largaria tudo, família, filhos, marido, mulher, casa, conta de luz, conta no banco, trabalho, tudo, sem nada nas mãos, sem nada no bolso. Você largaria tudo? Eu largaria tudo? Será que a gente faria isso? Vamos pensar um pouquinho, gente. Os apóstolos fizeram. Até aquele que o traiu foi com ele. Tá certo que ele tinha outros propósitos, né? Mas os outros não. E todos o acompanharam, todos os seus apóstolos. Será que a gente faria isso hoje? Teríamos essa coragem? Pergunta difícil, né, gente? Muito difícil. Eu não sei, sinceramente, o que eu responderia. Não sei, eu acho que eu sou covarde, né? Porque eu não tenho essa resposta. Embora, já tô velho, tô aposentado, mas não é bem assim. Não é, então vou esperar minha aposentadoria, depois eu vou com você, tá? Não é assim que funciona, gente. Então, é uma pergunta que se transforma numa reflexão. O que a gente faria? O que você faria? O que eu faria? Sabe, gente? Outra pergunta importante também, muito importante. Como você dedica o teu tempo ao Senhor? Como você dedica, quando você levanta, você pensa nele, você faz as tuas orações, você agradece o dia, o sol, o raio de sol, você agradece porque você está vivo, você está de pé, você tem saúde, você tem energia para ir trabalhar, para fazer as tuas coisas, você agradece pela comida, pelo café que você toma de manhã, tudo é dele, gente. Ele é que nos dá tudo, ele que nos oferece tudo, tudo vem do Senhor. A nossa vida é dele. A gente, desde que a gente entregou a nossa alma ao Senhor, a gente tem a plena convicção que nós pertencemos a ele. Nós somos dele. Nós pertencemos a ele como tudo que ele criou, os céus, a terra, as plantas e os animais. Então, gente, essa seria a segunda pergunta. Qual o tempo que você dedica? Qual o tempo que eu dedico, sabe, ao Senhor? Essa pergunta não é só para vocês, é para mim, é para Cássia, é para todos que estão agora nesse momento. Então eu acho importante, gente, porque sabe o que acontece? A gente pede, mas tem que agradecer também. Porque ele é grandioso, não só grandioso do jeito que ele é no reino dos céus, mas ele é grandioso em nossas vidas, em tudo que ele faz por nós, tudo é grande, sabe? Você pede uma coisa, ele te dá muito mais do que aquilo que você pediu, ele te oferece muito mais do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensou em ter ou em fazer na tua vida. Aí você fala, puxa,
Mas eu oro, nada acontece, está demorando muito. E quanto tempo ele te esperou? Sabe? Eu voltando ao meu tempo de juventude, de moço, católico, família italiana, católico, ia para a igreja, sabe? Mas ia para a igreja para quê? Como todo domingo de manhã, 10 horas da manhã, aqui na Rua da Moca. Ia na igreja para fazer o quê? Para encontrar com as meninas do colégio, as minas, né, que a gente falava naquela época. Pessoal, a turma do sábado à noite, encontrar todo mundo às 10 horas da manhã, na hora da missa. Carro brilhante na porta e a gente lá dentro. Como de costume de todo católico, chegar no centro da igreja, no tapete vermelho, fazer o sinal da cruz, enfiar o dedo no buraco da água benta, né? E falar assim, bom, tô aqui na igreja, tá ótimo. E o padre até lia a Bíblia, falava uma passagem. Quem lembra disso? Ninguém. Ah, mas eu fui católico. Fui. Que tipo de católico? Deus sabia quem eu era. Naquele momento, ele cuidou de mim até hoje, porque ele sabia que eu chegaria até ele. E eu cheguei. Nós chegamos. Porque ele já sabia disso. Então ele esperou. No meu caso, quanto tempo ele me esperou? E a gente reclama ainda que está demorando, o que a gente pede, o que a gente clama, o que a gente suplica, os milagres que a gente quer em nossas vidas, a mudança, a renovação que a gente quer para nós, para a nossa família, os pedidos de cura que a gente vai fazer agora de doenças, de enfermidades, de família, de negócios, de emprego, de tanta coisa. A gente fala, está demorando muito, Senhor. A gente se esquece que Ele nos esperou muito. Não é? É outra pergunta que eu faço. Quanto a gente se dedica durante o nosso dia? 10 minutos, 5 minutos, meia hora, uma hora? Eu acho que você não deve tirar assim, agora eu vou orar. O meu pensamento não é esse. Eu acho que Deus, Jesus Cristo, tem que estar na nossa mente, na nossa cabeça, o tempo todo. O tempo todo. E a gente erra, a gente peca constantemente em palavras, em pensamentos. E nesse momento a gente tem que chegar e falar assim, perdão, Senhor. Antes eu fazia, não estava nem aí. Eu falava palavrão, eu fazia coisas que não era do seu agrado, que não era, sabe, da sua maravilhosa criação. Mas agora não. Agora não. Desde o momento que a gente encontrou Jesus Cristo. Desde o momento do nosso batismo, a gente falou, eu sou uma nova pessoa. Fala assim, hoje eu vou orar 10 minutos, hoje eu vou orar meia hora. Não é assim. Deus não quer uma coisa programada, Deus não quer uma coisa planejada. Eu estou falando com vocês, eu não programei nada, não escrevi nada. Eu falei, Cássia, é na hora certa, o Espírito Santo vem e ilumina. O Espírito Santo diz, põe as palavras na tua boca para todo mundo entender o que você quer dizer. Porque as perguntas que eu fiz para vocês são as mesmas perguntas que eu faço para mim mesmo. Esse tempo que eu gasto, esse tempo eu não gasto, eu não perco. Esse tempo é o tempo que Jesus habita no nosso coração. E ele tem que estar na nossa cabeça, na nossa mente o tempo todo. Essa noite eu estava dormindo. Eu acordei a Cássia e falei, Cássia, são 4:30 da manhã e alguma coisa estava cantando louvores dentro de mim. Louvores. E o engraçado que às vezes esses louvores tinham até a voz da Wanda. Não é engraçado? Sabe por quê? Porque aquilo fica na nossa cabeça. Porque o Espírito Santo fala, não esquece de nós. Não esquece. Não esquece da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui com você. E a gente não pode esquecer. Não pode esquecer de tudo que nós temos, de tudo que Ele nos deu, da saúde que nós temos, da vida que nós temos, do alimento, dos nossos filhos, da nossa vida, por tudo que somos. Graças ao Senhor. Então, gente, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Não é? Vamos, acima de tudo, antes de pedir, vamos agradecer. Tanta coisa maravilhosa. Agradecer por estarmos aqui agora, nesse momento, juntos. Ah, mas estamos
Através de uma telinha. Estamos através de uma telinha. Mas em breve a gente vai estar na nossa casa nova. Todo mundo reunido, sabe? Todo mundo de joelhos ao chão, como era antes. Onde a gente se esparramava, se derramava, chorava, gritava, berrava. Quem acompanhou, quem foi, quem viveu esse período sabe o que eu estou falando. E a gente aqui em casa a mesma coisa. Na noite de oração, a gente grita, a gente canta, a gente fala, a gente berra. Quem ouve a gente fala, louco, maluco. Ai, crente é maluco, não. Crente não é maluco. Crente não é maluco. Crente adora o Senhor, adora a Deus e reconhece o poder da majestade, o poder do soberano Rei de Israel. Aquele que morreu naquela cruz, que entregou o corpo, que derramou sangue pela minha vida, pela tua libertação, pela minha libertação. E ele sabia quem eu era naquele tempo. E ele falou, eu vou te esperar. E ele nunca me largou. Nunca. Eu jamais imaginava, jamais pensava que um dia eu estaria aqui falando de Deus, falando do Todo-Poderoso, numa live, num celular. Sabe, gente, são coisas que acontecem na vida da gente que só o Espírito Santo para explicar mesmo, não tem explicação. Isso é uma das coisas, porque tantas coisas aconteceram na minha vida, gente. Muitas coisas. Vocês sabem uma boa parte disso. Mas eu continuo agradecendo e pedindo e agradecendo. Sabe? Eu continuo com as minhas súplicas, eu também tenho meus pedidos, eu também tenho os milagres que eu desejo na minha vida. Sabe? Um dos milagres é a minha mãe. Eu não sei o que pedir para minha mãe. Ela vai fazer agora, essa semana. Semana que vem, nossa semana. 92 anos. O que eu posso pedir para ela? Eu não posso pedir uma coisa. Eu sei que para Deus tudo é possível. Deus tudo pode. Deus faz num piscar de dedos. Mas a situação da minha mãe, com essa idade, o que eu posso pedir? O que eu posso pretender do Senhor? Existem certas coisas que a gente pede, mas não é aquilo que Deus fala. Não é permitido isso. Ou é permitido aquilo, a gente não sabe de nada. A gente morre aprendendo coisas. A gente morre aprendendo as palavras, as passagens do Senhor, porque a Bíblia é um livro a ser entendido. É difícil entender. É difícil entender as palavras, é difícil entender os provérbios, os salmos, é difícil seguir Jesus. Eu teria coragem. Vem comigo. Você iria? Ah, mas eu vou ter que largar tudo? Posso fazer uma coisinha antes? Posso fazer um testamento para os meus filhos, deixar tudo que eu tenho embora? Não, tem que ser agora. Você iria? Eu iria? Difícil, né, gente? Eu não sei se é uma questão de covardia, mas eu não sei se eu iria também. O medo, ou sei lá, não sei. É uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Mas o Espírito Santo sabe. Ele tem a resposta que eu preciso. E na hora H, ele vai me dar essa resposta. Não, gente, era isso. E agora a gente vai orar. Vamos orar, vamos pôr o joelho no chão, vamos gritar, vamos berrar como se a gente estivesse junto no nosso templo de antigamente, ou no nosso novo templo, sabe? A gente fala lá do centro de São Bernardo, mas era tão legal. Era tão bom todo mundo junto, aquele monte de cadeira, fazendo aquela roda, e a gente se derramava. E a gente se derrama, não é a mesma coisa na frente do celular. A gente abraçar os irmãos, a gente saber que a gente está do lado, mas Jesus, que é a força maior de tudo isso, está presente lá, está presente aqui, está presente no celular, na live, na casa de vocês, na minha casa, em todos os lugares da nossa vida. Santificado seja o vosso nome, Pai. Santo que és, poderoso Deus, Rei do Universo. Eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, por mais uma vez, Senhor, de eu estar aqui, sabe,
diante de vocês, colocando do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, o amor que nós sentimos por Deus. Não é um amor de pai, de filho, de namorado, de marido, de mulher, não. É diferente. O amor da eternidade é diferente. Vocês sabem o que eu estou falando, porque vocês também estão com Ele neste momento. O Espírito Santo está entre nós nesse momento. Então vocês sabem o que eu estou querendo dizer, não é? Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês por estarem assistindo essa live com a gente, agradecendo a Deus por mais esta quarta-feira, pela noite maravilhosa que teremos, e pelo dia de amanhã, pelas nossas vidas e por todas as pessoas que necessitam cada dia mais a presença do Senhor.